Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de supervisor dinâmico ou Dynamic Supervisor, né? Ele é um pouco diferente do supervisor tradicional, na realidade ele é um plus, né? E a gente vai mostrar aqui na prática o que ele tem de diferente, né? E onde é que eu posso utilizar esse tipo de supervisor, né? Lembrando que o supervisor ele vai gerenciar os trabalhadores. E um supervisor normal, ele gerencia trabalhadores que ele conhece, né? Que foi inicializado junto com o supervisor. E o supervisor dinâmico, ele vai gerenciar trabalhadores que eles são criados e destruídos dinamicamente. Então, essa é a grande diferença e vamos ver isso na prática, né? E aí dá até para ter uma noção, né? Um insight aí de onde pode ser utilizado esse tipo de supervisor dinâmico, tá bom? Então eu já criei aqui o meu projeto, o Elixir 26, né? Deixei já limpo, né? Pronto para a gente começar. E o que a gente vai criar aqui é um seguinte cenário, tá? Um cenário onde temos o jogo e temos o jogador, né? Então o jogador ele está dentro do jogo ali e vamos ter ali um supervisor que vai gerenciar estes jogadores que são adicionados ou removidos dinamicamente, né? Então começa a observar tanto esse jogo quanto os jogadores como entidades ali GenServer, né? Como processos que são gerenciados por uma outra entidade que é o supervisor, tá? Então a primeira coisa aqui, vamos criar o nosso arquivo de o jogo é X, que é o módulo jogo, tá? Como eu acabei de falar, ele é um GenServer. E como o GenServer, ele tem por padrão ali o def init, tá? E esse def init ele carrega um estado, que o nosso estado aqui vai ser o jogo ID, beleza? E ele vai retornar, por ser um GenServer, vai retornar um OK jogo ID aqui no estado, tá bom? E a gente cria aqui a função de inicializar, tá? Essa função mais pública ali que vai inicializar esse GenServer. A gente coloca aqui que é o start link e também ele traz ali o estado, né, que é o jogo, o Jago não, né, o jogo ID. Nesse caso aqui a gente chama o GenServer start link para criar aqui o nosso GenServer. E aí, como estado, né, a gente definindo o estado, a gente vai ter o jogo ID. Jogo ID, beleza? Jogo ID e a gente vai ter o name aqui. O name ele vai ser um identificador, né? E aqui tá uma das coisas que não foi falada antes, né? No GenServer, mas que a gente consegue deixar esse identificador, que poderia ser um termo, né? Deixar esse identificador aqui, né? Por exemplo, eu poderia chamar aqui de jogo, tá? Esse identificador, só que esse identificador sendo o próprio jogo, eu só posso inicializar uma entidade de jogo porque ele vai associar o PID a esse nome e ele é único, tá bom? Esse identificador ele é único, o identificador de cada GenServer é único, o processo ele é único. Então, para a gente poder criar mais de um, a gente vai criar um nome dinâmico baseado no ID, né, que ele te fornece a ele, né, só que também salvar essa informação, né, no módulo global, que é um módulo que gerencia todas essas informações globais, né? Então tem um módulo dentro do Erlang, lá do core do Elixir ali, que é o global, tá? Então por isso a gente coloca essa tag aqui global e aí então a gente pode colocar um identificador único, que eu vou botar aqui jogo e vai ter o jogo ID. Então, quando eu inicializar esse jogo, só vai ter um único jogo que tem isso aqui. Se ele perceber que existe um outro anteriormente, ele vai dizer que não pode criar de novo, tá? A gente vai ver isso na prática, mas já para saber que isso aqui identifica como único. Beleza? Pronto. Basicamente, criamos aqui o nosso GenServer do jogo. Vamos criar o nosso GenServer jogador. É X. Só fazer uma varredura aqui, né? Ver se está tudo certinho. Se não tem nada faltando. Beleza. Só um detalhe aqui. Aqui ele vai retornar um mapa, tá? E não uma lista. Um keyword list. Não ia quebrar, né? Aliás, poderia até quebrar, né? Mas a gente devolve o estado aqui como um mapa, que aí fica mais interessante, tá? Aqui eu posso até colocar um keyword list. Name. Ok. Beleza. Agora tá certo. Só deduzir aqui.
Agora tá certinho. Vamos criar ali o jogador, que ele também é um Gen Server, porque ele vai ser uma entidade, ele vai ser um processo in loop, né? Enquanto ele está vivo, ele gerencia o próprio estado de si mesmo, né? Essa é a ideia. Então, como Gen Server e init, eu vou ter ali o estado, né? Que é o jogador, que é o nome, e o jogo ID. E a gente faz essa referência aqui direto, tá? E aí ele devolve um OK, nome, jogo ID, beleza. E aí a gente cria a função de start link, que vai ter o nome e o jogo ID como entradas aqui, e a mesma coisa lá. Gen Server, start link. A gente pode até pensar nisso como um construtor, né? Pensando em classes, mas não é classe, tá? Se assemelha a classe, mas não é classe, né? Primeiro que é um processo, isso aqui é um processo que fica rodando em loop, vivo, né? Pensa nisso porque depois que a gente trabalhar com distribuição, a gente vai ver isso muito mais claramente, né? Então realmente é uma nova forma de pensar, né? Pensar em desenvolver sistemas que sejam distribuídos, que sejam realmente pensados ali como processos, né? Então, continuando aqui, start link, claro, módulo aqui, né? E um argumento de início, né? Uma tupla nome e jogo ID. E aqui a gente coloca o nosso identificador único, tá? Eu boto o nosso identificador único agora. Mesma coisa, ele vai ser salvo aqui no global, usando o módulo global, e vai ser jogador nome. Então esse aqui vai ser o nosso identificador único, tá bom? Vou criar duas funções auxiliares que a gente vai utilizar em breve, tá? E são funções síncronas, né? Na verdade, uma função síncrona e uma API pública para facilitar o nosso acesso a essa função, tá? O handle call, que é uma função síncrona, que vai devolver as informações desse jogador aqui, né, que é o estado do jogador, para quem chamar essa função, tá? E a gente vai dar um reply aqui, state. Então vai devolver o estado e a gente faz uma API pública aqui, que vai um def get pid, né? E vai chamar Gen Server call get, aliás, pid get, e vai nos entregar então essas informações aqui, tá? Então por hora deixa assim. Salvei, aqui eu não tinha salvado antes, vou salvar agora também. Ok, vamos fazer um teste aqui para ver se está tudo funcionando perfeito. Vou dar o EXMix aqui, se compilar sem problema, então a probabilidade de estar ok, né, é quase certa, né? Beleza. Beleza, então tá funcionando, tá? Então tá funcionando aqui. Vamos criar então o nosso supervisor, né? Então a gente consegue criar a entidade jogo e consegue criar a entidade jogador, né? E a gente consegue fazer essas duas coisas. Então, agora a gente vai criar uma entidade, né? Que é um supervisor, que dali ele vai conseguir gerenciar os jogadores que vão estar disponíveis ali naquele jogo, tá? E aí a gente vai ver claramente o uso do Dynamic Supervisor, né, do supervisor dinâmico, tá? Então jogador, supervisor, e aí def module jogador supervisor, e a gente usa aqui o behavior, né, o comportamento aqui do supervisor, tá? Como um Gen Server, né? Como qualquer Gen Server, a gente tem duas funções principais aqui, que é o init e eu vou deixar assim supervisor init. Os children, né? Os filhos, tá 0, tá nenhum, tá?
Ué, mas o supervisor ele não precisa começar com filhos? Precisa, mas a gente vai fazer assim para mostrar o que vai acontecer e depois a gente vai mudando ali. Para a gente ir construindo esse conhecimento ali de forma mais empírica possível, tá? Para ficar mais fixo aí na nossa memória, na nossa mente. Strategy que a gente já conhece, né? E aqui vai ser on for one. E vamos criar outra função conhecida, start link, né? Que vai ter como que não vai ter argumentos, né? Que não vai ter argumentos e supervisor start link e o módulo. O estado inicial vai ser um OK, que na verdade o argumento inicial, né, vai ser um OK e o nome vai ser o próprio módulo, porque aí a gente só precisa realmente que seja único, né? Então vamos criar agora uma função extra, tá? E essa função extra, o que ela vai fazer? Ela vai adicionar jogadores, tá? Então eu tenho duas funções principais. Isso aqui é um GenServer, né? Função básica de GenServer, obviamente chamando um supervisor ali. Mas agora eu crio funções extras aqui para gerenciar os jogadores, tá? Adicionar jogador, nome e o jogo ID. Quando eu faço isso, eu tenho que adicionar, né, no supervisor, né, start shield, né, eu vou iniciar um filho, né, no supervisor. E aí, qual é o supervisor? Esse mesmo, né? E qual é o filho? Né? O filho é o jogador, que tem como argumentos, né, que tem como parâmetros de entrada, né, argumentos de entrada, o nome e o jogo ID. Beleza? Só para simplificar aqui, eu vou botar de spec, chamar de spec isso aqui, né, só para simplificar aqui, ó. Eu vou chamar de spec e definir aqui em cima, porque daí a gente tem mais fácil de ler, né? Então, jogador, o nome e o jogo. Esse jogador aqui é o módulo que eu criei, tá? Não é um termo que eu estou inventando aqui não na hora. Criei anteriormente, vocês viram. E vou criar uma função de remover jogador. Se remover jogador vai ter o PID do jogador, o identificador do processo do jogador. E a gente chama o supervisor terminate child. E a gente manda o PID, né? Vai procurar o PID dentro dos filhos e vai remover. Outra coisa que a gente vai criar, outra função que a gente vai criar aqui é a função de mostrar os jogadores, né? Jogadores. Nem vai ter argumentos aqui, né? A gente chama da seguinte forma: supervisor, que é uma função do módulo supervisor, né? With children. Então essa função aqui, obviamente tem que chamar módulo. Isso é legal de linguagem funcional, né? Porque eu tenho que fazer referência, né? Não é uma função pura, né? Uma função que vai devolver uma informação pura entre aspas, né? Mas ela precisa de um argumento ali para poder trabalhar com isso, né? Então essa função aqui ela vai devolver todos os filhos que estão nesse supervisor, né? Que é esse supervisor aqui, tá? Essa função serve para isso. E aí tem uma outra função que também é interessante, né? Contar jogadores. Vou chamar de total, tá? Total. Né? Porque estou dentro do jogador supervisor, né? Então o jogador supervisor total ele vai mostrar o total de jogadores que tem ali. E aí temos essa outra função, count children, que é uma função dentro do supervisor também. Né? Vamos só tirar isso aqui daqui, né? Porque o meu VS Code está adicionando uma informação desnecessária. Pronto, acredito que a gente tem um jogador supervisor, está funcionando legal, ok. Vamos recompilar para ver se não tem nenhum pau. Supervisor não, né? Supervisor. Talvez seja por isso. Terminate child ele tem dois argumentos, né? Claro, acabei de explicar isso aqui, né? Preciso ter a referência do próprio módulo. Acabei de explicar. Ok, agora está funcionando. Não, na verdade não está funcionando, mas compilou. Então é uma garantia de que vai estar funcionando, né? É um indicativo, né? Garantia não, mas é um indicativo de que pode funcionar ali. Então vou no módulo LX26 e vou criar duas funções aqui.
tá? Eu vou criar a função de início. E essa função de início ela vai fazer o que? Inicializar o jogo, né? Jogo start link. E vamos colocar aqui o jogo 1, certo? Só que vamos fazer o seguinte, vamos chamar de jogo id e deixar como default caso não entre, né? Não, caso a gente não coloque essa informação, tá bom? E vamos inicializar aqui nosso supervisor aqui, que é o jogador supervisor start link e sem argumentos. E vamos criar uma função jogadores que vai retornar todos os jogadores atualmente, né? Tá no jogador supervisor jogadores, beleza? No jogador supervisor jogadores e uma função que vai mostrar o total também aqui para a gente ver o que está acontecendo. Total de como não vai ter argumento, vou tirar aqui. E jogador supervisor total. Beleza? Simples, feito. Vamos recompilar e vamos ver o que vai acontecer. elixir26 e início. Não vou definir, né? Vai ficar como jogo 1 mesmo, jogo underline 1. E vamos ver o que vai acontecer. Retornou o PID do último do último GenServer inicializado, né? Que é o supervisor, né? Vamos ver jogadores. Nenhum. Perfeito. Vamos ver total. Ó, perfeito. Nada ativo, nenhum ativo. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, então, criar duas funções a mais, né? Que é a função de adicionar jogador e a função de remover jogador. Certo? Aliás, vamos criar a primeira função de adicionar jogador. E a gente testa, né? E vê como é que vai se comportar aí. A função de jogador vai ter o nome e o jogo ID. Então a gente vai jogador, a gente deixou tudo lá dentro do supervisor, né? Então ficou até mais simples aqui, adicionar jogador. Então só vendo aqui para ter certeza, nome, jogo ID. Nome, jogo ID. Beleza. Então agora temos a possibilidade de adicionar jogadores. Vamos recompilar e vamos adicionar. Não temos opção, claro. Vamos adicionar aqui jogador. Adicionar jogador, nome, fulano, jogo, o jogo que inicializou lá naquela hora, né? Que é o jogo underline 1. Perfeito, inicializou. Vamos ver o total. Temos um ativo. Vamos ver o jogadores. Jogador, tem o PID, tem um trabalhador, módulo, jogador. Esse aqui é o identificador. Esse aqui é o módulo, né? É o GenServer dele, né? O módulo jogador. Tá? Beleza? Vamos criar a função para remover esse jogador, tá bom? Vou copiar aqui só para a gente ganhar tempo. Só que a gente não vai ter como pesquisar. Lembra que a função de remover jogador aqui que a gente criou, ela tem o PID, né? Porque o que o terminate child precisa é do PID, né? Só que a gente não tem o PID, a gente tem o nome. A gente sabe o nome do jogador, não sabe o PID dele. Então a gente precisa pesquisar pelo PID, né? E a gente vai utilizar essa função aqui de jogadores para a gente ter todos os jogadores, tá? Tá vendo? O jogador ele vai retornar esse mapa aqui, né? Que vai nos dar o PID, só que ele não dá o nome, né? A gente não sabe o nome, então a gente vai ter que utilizar esse PID para pegar o nome e depois filtrar pelo nome. Ficou claro? Vamos ver na prática isso. Aí vai ficar muito mais claro. Então remover jogador, a gente precisa, eu vou até deixar aqui, ó, remover. Precisa do PID, certo? Como é que a gente faz para pegar esse PID? Para poder ter o PID, a gente precisa pegar o PID de algum lugar. Então esses jogadores aqui, a gente vai fazer uma seguinte manipulação aqui. Eu vou comentar isso aqui para não quebrar, tá? Então vamos executar jogadores novamente. Se não está sendo usado, ele está dizendo que não está sendo usado. É óbvio, não está sendo usado, está dizendo que não está sendo usado. Então vou recompilar
E jogadores vai nos dar isso aqui. Então vamos mudar essa informação, porque essa informação aqui para nós não vai ser útil, né? Tá vendo? Eu preciso localizar ali o jogador pelo nome. E essa informação aqui não está me dando nome, está me dando PID. Mas o PID não vai fazer efeito para mim nesse momento. Eu preciso do PID, mas também eu preciso do nome para poder fazer um filtro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, para cada jogador, ele vai rodar um get, porque a gente fez essa função de get aqui, ó, e pegar o estado do jogador, né? Pegar os dados do jogador, tá? Então, para cada jogador que tem aqui, vai rodar esse get e vai pegar o estado e substituir essa informação, adicionando, obviamente, o PID. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... aqui, a gente vai fazer um comprehension list, tá? Então, aqui, ó, o que a gente faz? A gente sabe que esse é o padrão, né? O primeiro é o ID, não nos interessa. O segundo é o PID, nos interessa. O terceiro é o trabalhador, né? A informação de que ele é o worker. E o quarto é o módulo, nos interessa. Módulo. Beleza? Então, para cada elemento, para cada elemento, né, eu vou ter esse padrão, certo? Se foge o padrão, ele nem vai mandar aqui para o meu do, tá? Então, para cada elemento tem esse padrão. Então, se eu tenho esse padrão, eu preciso executar qual função? Dentro do jogador, eu tenho uma função que é o getPid, né, que pega os dados. Então, eu vou executar aqui usando uma função nativa do Elixir aqui, que é o apply, né? Ele vai executar uma função, né, a partir de variáveis, né? A partir do módulo. Coloquei módulo. Qual é a função que eu quero? É o get. E quais são os argumentos dessa função? É o pid. Então vamos só entender, dar um enter aqui, ó, pra gente ver mais claramente. Então eu vou aplicar o módulo. Qual é o módulo? Jogador, tá aqui, ó, é o jogador. Então vai vir para cá, né? Qual é a função que eu vou executar? O get. Aqui. E quais são os argumentos? O primeiro argumento é PID, só vai ter um argumento, então é o PID. Se tivesse dois argumentos lá, ia ser aqui, tá? Entendeu? Então é por isso que é uma lista, porque eu posso colocar mais de um argumento aqui. Então ele vai executar e vai devolver a informação que me interessa aqui. Vamos salvar e vamos ver isso na prática. Jogadores. Não, eu botei foi no total, né? E era pra botar aqui nos jogadores, tá? Por isso que não tá legal. Deixa eu... mudar aqui então. Eita, Lele, botei no lugar errado. Tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. A gente faz assim. Só copiar e colar. E aqui eu deixo do jeito que estava antes, porque realmente a informação aqui era isso mesmo. Compilar. Jogadores. Tá vendo? Apareceu então agora, em vez de aparecer essa informação aqui, aparece a informação que me interessa, que é o jogo 1 nome, mas eu perdi a informação do PID, né? Eu poderia pegar essa informação do PID e fazer um map merge aqui, certo? Mas aí não vai fazer sentido, porque a gente poderia colocar o PID, né, no estado já aqui, né, no início, né, quando inicializa aqui o nosso GenServer, tá? Porque quando ele inicializa ele tem um PID, né? Então vamos fazer isso, né? Tá vendo aqui, ó, o estado, ó, o nome e o jogo. Nome e o jogo. Agora a gente vai botar o PID aqui dentro. E vamos fazer o seguinte. Agora ele vai ter o PID. Vamos sair, porque eu já tinha inicializado já o meu supervisor, né? E daí, para não ter problema, vou fazer o seguinte, eu vou sair do EX e abrir de novo. Beleza? Agora a gente vai de novo Elixir 26, início, inicializou, e eu venho jogadores para ver aqui, Elixir 26, jogadores nenhum. Ok, vamos adicionar um jogador, né? Elixir 26, adicionar jogador, fulano e jogo 1, porque eu não coloquei nenhum outro nome lá. Beleza? Vamos ver jogadores. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Adicionei jogador, o PID dele é 168, né? E aí eu tenho a informação do nome e do PID aqui do jogador também, tá? Então agora eu tenho realmente as informações ali que eu preciso para poder deletar. A questão é que agora eu posso comparar o jogo ID e o nome ID. E remover o jogador específico daquele nome ID do jogo ID. Vamos então ajustar aqui a função de remover jogador.
chamando aqui a nossa função embaixo, né, que está pronta, de jogadores, e usando um enum et, porque daí fica muito mais simples, e a gente pode utilizar um pattern match em função aqui, né? Então deixa eu abrir aqui, e a primeira função, o primeiro pattern match, né, o primeiro padrão de comparação vai ser o seguinte, né? Vai ser, tá vendo aqui, ó, vai ser um item, né? Tá vendo? Um item que tem jogo ID, nome e PID, né? Então, jogo ID, ele vai ter que ser esse aqui, né? Por isso que eu estou colocando um pin aqui, né? Porque eu estou dizendo que o jogo ID, nesse padrão de comparação, ele vai ter que ser esse aqui. E o nome vai ter que ser esse aqui. Se isso acontecer, então agora eu tenho um PID, certo? E aí eu consigo rodar minha função de remover jogador porque eu tenho um PID. Se isso não acontecer, se o padrão não for esse, então eu retorno a new, né? Essa função et, ele retorna um ok, não tem retorno nenhum, não é um map, entendeu? É um et. Ele vai simplesmente iterar pelos elementos dessa lista aqui, tá? E aí ele vai devolver a informação, quer dizer, ele vai executar uma informação, não necessariamente vai devolver alguma coisa. Na realidade, ele vai devolver um ok, né, de que passou por todos os elementos da lista, tá? Então, ok, fechamos aqui, vamos recompilar. Se tiver tudo certo, né? Se eu não tiver esquecido nada, vamos ver aqui. Faltou um end aqui no final, por isso que deu esse erro ali. E então agora está dizendo que jogadores não existe, né? Jogadores não existe. Realmente eu estou tentando chamar aqui como uma variável, mas ele é uma função. E aí ele até entendeu que é uma função e funciona, mas tem um warning aqui exatamente por isso. Porque ele é uma função, então eu coloco parênteses. Mas ele não deixa de funcionar por conta disso, né? Então vamos ver jogadores e vamos agora remover jogador nome, que é o fulano, maiúsculo, um F maiúsculo, e jogo 1. Remover, eu coloquei remove, né? Remover jogador. Bam! Bom, o que aconteceu aqui? Ele disse que não é interessante fazer, deu um warning, né? Agora, deu um warning, mas será que ele removeu? Não removeu. Ele deu um warning porque supervisor não é para trabalhar com Gen Server, né? Com child, com workers dinâmicos, né? Supervisor não é para trabalhar com workers dinâmicos. Ele é para trabalhar com workers que eu conheço e já inicializo aqui, certo? Já inicializo 10 trabalhadores e aí ele gerencia esses 10 trabalhadores ali que eu inicializei. E por isso que a gente vai utilizar o Dynamic Supervisor, porque aí sim, tudo que a gente fez aqui vai funcionar direito, tá? Então, basicamente, a gente conseguiu rodar todo o código, né, fazer tudo, só não conseguiu remover e provavelmente a gente podia até conseguir adicionar um novo jogador. Eu vou tentar isso. Eu vou botar o Cicrano aqui, tá? Pra gente ver se funciona, né? Mesmo não sendo dinâmico, né? Então, eu vou botar aqui Cicrano. Ó, ele não tá deixando, tá? Ele não tá deixando. Fulano não, Beltrano. E aí ele não deixa. Por que ele não deixa? Porque ele é um supervisor e não um dynamic supervisor. Por isso que a gente vai mudar aqui. Então, em vez de ser supervisor, o que a gente vai fazer? Vou selecionar todos os elementos. Ctrl D aqui. Mais um. E mais um. Pronto. E dynamic supervisor. E pronto. As funções são iguais. O que muda realmente é o comportamento interno ali. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair do EX e entrar de novo, porque mudou realmente a estrutura do módulo ali, tá? Então vamos entrar de novo aqui. Tá, uma diferença, esqueci até de tirar aqui. Como ele é dinâmico, já não precisa desse argumento aqui inicial, que é a quantidade de filhos, né? Eu vou começar com 0, tá? Ele é dinâmico, tá? Então, por isso que deu aquela mensagem ali. Pronto. Vamos rodar aqui o nosso Elixir 26 e iniciou. Beleza, iniciou, jogo 1, vamos adicionar o jogador. Adicionar jogador fulano e jogo underline 1.
Beleza, vamos adicionar o jogador Cicrano. Cicrano. Olha, funcionou de boa, né? E o Beltrano aqui, né? E agora vamos adicionar o outro no jogo 2 para ver. Funcionou, certo? Funcionou. Funcionou porque a gente não faz esse tipo de garantia, né? A gente não está garantindo que o jogo 1 precisa estar inicializado, né? Tanto é que a gente for ver aqui, ó, adicionar jogador, simplesmente ele adiciona e a gente não tem nenhum tipo de controle se o jogo está inicializado, né? É um erro de implementação aqui que a gente não colocou essa cláusula. Talvez você aí pode utilizar esse código e melhorar ele, né? Colocando algumas cláusulas e fazendo alguns testes mais aprofundados aí, tá bom? Então, funcionou, mas não tá tão legal. Bom, eu quero mostrar o seguinte. A gente consegue adicionar os jogadores. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver os jogadores aqui, né? Os jogadores aqui. Vamos ver todos os jogadores. E aí, ó, o que acontece? Eu tenho todos os jogadores. Aqui tem o PID bonitinho. E o total, vamos ver o que tem no total aqui. Isso aqui a gente já tinha, né, antes, então não mudou nada. Agora, só que a diferença é que agora a gente pode remover e adicionar novos jogadores. Vamos remover aqui o fulano. Remover jogador. O nome dele é o fulano. Ele está no jogo 1. Tá? Deu ok, vamos ver jogadores. Remover o jogador. Vamos tentar remover de novo só pra gente ver o erro, né? Não teve erro. Mas também não removeu nada. Bom, mais um ponto aí pra gente trabalhar, né? E a gente consegue então adicionar e remover workers dentro desse supervisor aqui, que é um Dynamic Supervisor, tá? Então, basicamente, esse é o vídeo. Eu queria mostrar para vocês esse comportamento, né? Já com um exemplo, para entenderem em que momento a gente pode utilizar, né? Efetivamente, o Elixir é uma linguagem que está sendo utilizada ali no back, né, de muitos jogos, inclusive por conta desse poder que ele tem para trabalhar com processos, né, pela concorrência e pela distribuição. Distribuição, né, vai ser o tema do próximo vídeo, tá? Então, esses são elementos importantíssimos da linguagem Elixir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, curta, né, esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, né? Novos vídeos virão, né? Compartilhe esse vídeo se você acha interessante, né? Se você acha alguém está precisando desse conhecimento ou está com dúvidas sobre esse tipo de assunto, compartilhe esse vídeo. Nos vemos ali no próximo vídeo.